Deus nos deu coragem para repetir com toda a intrepidez a mesma mensagem a vocês, em meio a muita luta. A paz do Senhor! Amém, gente? Hoje nós vamos ler o capítulo 2. Vamos lá, então? Olha só, está escrito assim: Vocês mesmos sabem, irmãos, quão valiosa foi aquela visita que lhes fizemos. Olha só. Sabe como fomos maltratados? Falando aqui, sabem como fomos maltratados e insultados, né? Tá falando. Em Filipos, olha só, pouco antes de chegarmos aí e quanto sofremos lá. Ele tá falando. Entretanto, Deus nos deu coragem. Quantas pessoas estão sem coragem, né, para falar do evangelho? Olha só, ele está falando. Deus nos deu coragem para repetir com toda intrepidez, ou seja, ousadia, né? A mesma mensagem a vocês, em meio a muita luta. Olha só, em meio a muita luta, nós estamos no meio de uma pandemia. Você está tendo coragem para anunciar a palavra de Deus? Olha aí, ele está falando, Deus nos deu coragem para repetir com toda intrepidez, ousadia, a mesma mensagem a vocês, em meio a muita luta, né? Olha aí. Assim vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos. Olha aí, gente, né? Olha só. Vocês percebem isso quando a pessoa tá querendo isso, né? Pregando por isso, e quando a pessoa está pregando por amor. Eu tô aqui porque eu amo a palavra de Deus, eu amo o Senhor Jesus, e essa palavra transformou minha vida, e eu tenho certeza que ela é poderosa para transformar a sua vida também. Amém? Olha só, assim vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos, né? Ou maus propósitos em mente. Olha aí. Não tínhamos intenção de enganá-los. Olha aí. Então, Paulo aqui mostra que ele era sincero, verdadeiro, né? O Espírito Santo habitava nele. Olha só. Porque nós falamos como mensageiros de Deus. Então, eles eram mensageiros enviados por Deus. Olha só. Credenciados por ele para anunciar a verdade. Tá vendo, gente? Olha só como a gente sabe que uma pessoa é de Deus, né? Ela tá ali com sinceridade, não por motivos falsos, né? Ela está ali para poder pregar o evangelho, porque ela quer ver outras pessoas sendo transformadas, sendo salvas, né? Por esse evangelho maravilhoso. Então ele está falando, nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por ele, anunciar a verdade, anunciar a palavra, né? Anunciar Jesus. Não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem. Quanta gente muda, né? A palavra do Senhor aí, né? Ah, tem gente aqui que não vai gostar dessa palavra, acho que eu vou falar uma palavra mais assim, né? E não, ele tá falando aqui, ó, não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem. Olha só. Porque servimos exclusivamente a Deus, né? Não a homem, não aos homens. Ele está falando, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos. Olha só que lindo, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Ele sonda os seus pensamentos mais profundos. Você sabia disso? Deus sonda o nosso coração, a nossa mente, ele visita. Só ele pode, sabe? Só ele pode saber o que a gente pensa na nossa alma, no nosso pensamento, porque ele conhece, ele sonda.
Outra pessoa não. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. A gente não sabe por qual motivo aquela pessoa está fazendo isso, ou fez aquilo, ou deixou de fazer, ou se aquele movimento é de Deus ou não é de Deus, ou se aquela pessoa está fazendo isso, aquilo. A gente não pode julgar. Porque a gente não sabe qual é a intenção que está por trás daquilo. E se você estiver falando com uma pessoa que é Deus que está usando, e aí, como é que fica? Você está indo contra Deus, né? E isso aí não é legal. Olha só, porque servimos exclusivamente a Deus. A Deus, aquele que sonda o meu pensamento, o seu pensamento mais profundos. Olha só. Ele sonda, sabe, o meu coração e o seu coração. Olha que lindo o apóstolo Paulo falando nesse capítulo 2, né? Olha só, nunca procuramos, olha o que ele fala, gente, olha isso. Nunca procuramos, em nenhuma ocasião, ganhá-los com bajulação. Olha o que ele fala, né? Nunca procuramos, em nenhuma ocasião, ganhá-los com bajulação, como vocês sabem muito bem. Olha aí. E Deus também é testemunha que nós não estávamos fingindo ser amigos de vocês somente por ganância, ó, para que nos dessem o quê? Dinheiro. Olha que Paulo fala, que lindo, né? Ó, e Deus também é testemunha que nós não estávamos fingindo ser amigos de vocês somente por ganância, para que desse o que? Dinheiro. Não, olha só, né? Quanto ao reconhecimento humano, né? Ele tá falando aqui, quanto ao reconhecimento humano, nunca o pedimos. Ele tá falando isso, olha só. Nunca o pedimos nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo tivéssemos certamente direito a alguma honra da parte de vocês. Olha o que ele fala, né? No entanto, entre vocês éramos tão amáveis como uma mãe, olha só, como uma mãe que alimenta e cuida dos próprios filhos. Olha só que lindo, né? Nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas, né? Eles se ofereceram como ofertas. Para quê? Para pregar o evangelho, né? Do Senhor. Olha só que lindo, que ele era muito sincero, né? Olha só o que ele fala, né? Então não era por interesse de dinheiro, não. Era porque ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia da vida eterna. Ele sabia do que estava por vir. Então ele foi pregar por amor às almas, por amor a mim e a você. Nós somos gentios, né? Mais à frente ele vai falar sobre isso. Olha só. Vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Paulo está falando. Será que vocês não se lembram, né? De como a gente trabalhou arduamente no meio de vocês? Noite e dia. Olha só. Noite e dia, né? Fatigamos e suamos a fim de ganhar o suficiente para viver. Ou seja, ele trabalhava, né? Ele poderia depender, mas não dependia. Ele trabalhava. Olha só, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém. Olha só, enquanto pregávamos o evangelho de Deus entre vocês. Olha, gente, quero falar algo aqui. Não é errado você dar uma oferta para uma igreja, para um pastor, para um missionário, para uma pessoa que faz a obra de Deus. Isso aí é uma oferta, não é pecado. Mas ele está falando que ele não fazia disso um negócio para ganhar dinheiro, né? Ele não estava enganando ninguém. Olha só o que ele fala aqui, né? Enquanto ele pregava o evangelho de Deus entre aquele povo, ele também trabalhava. Para quê? Para que as despesas dele não fossem uma carga pesada para os fiéis. Tá vendo?
Olha que caráter, né? Olha só que Deus é maravilhoso na vida de Paulo. Olha só, vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é. Olha, ele está falando de que temos sido puros, sinceros, irrepreensíveis perante cada um de vocês. Olha que lindo, que tremendo. Olha só, né? Então ele está falando que Deus é testemunha dele e eles também eram, de que eles eram puros, sinceros, irrepreensíveis. Olha só, perante cada um de vocês. Será que a gente está encontrando vários líderes assim, né? Puros, sinceros, irrepreensíveis, né? Perante nós. Será que a gente está encontrando alguém assim? Então é bom a gente orar, né? Olha só, pois vocês sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus próprios filhos. É isso que os pastores devem fazer, tratar suas ovelhas, né? Seguir o exemplo aqui de Paulo, né? Tratar cada uma das ovelhas como se ele fosse o pai e as ovelhas filhos. Olha só que lindo, né? Exortando, incentivando, consolando aquela ovelhinha, né? Consolando, olha só, né? Incentivando, dando incentivo, né? Tanta gente aí desanimado, triste com tudo, mas a gente tem que o quê? Quando a gente tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, gente, ele é lindo, ele encoraja, ele fortalece, ele é a alegria do Senhor, é a alegria do Senhor, a nossa força. Ele traz alegria, força, ânimo e ele encoraja. Quando você tá ali triste, né, que você tá ali desanimado, ele vem, traz um alimento para você, você lembra de um versículo e você fica o quê? Alegre. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo de verdade, ela não fala palavrão, não sai palavra suja, né? Não sai mentira, não sai... Você sabia que ser fiel a Deus é você crer nas promessas de Deus? É você crer também na Bíblia? Ser fiel a Deus é você crer. Se você não acredita, você não é fiel, né? Então, olha só. Então, ele tá falando disso aqui, ó, exortando... Ele tá falando, olha só, gente, peraí. Ele tá falando, exortando, incentivando, consolando, para que vivam de maneira digna diante de Deus, né? O nosso Pai Celestial, que chamou vocês para terem parte, né? Parte no seu reino aqui na terra, o reino de Deus e na sua glória, né? Olha aí. E nós nunca deixaremos de agradecer a Deus. Eu nunca deixo de agradecer a Deus. Você tem praticado a gratidão. Pratica a gratidão. Pai, eu te glorifico. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por alimento. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos vivendo num tempo, gente. Eu tenho agradecido a Deus. Nós estamos vivendo num tempo... difícil, mas também a gente está vendo coisa que outras gerações não viram, né? Foi igual aquela geração ali de Moisés que viram aqueles feitos maravilhosos, né? E nós estamos vivendo numa geração que nós estamos vivendo coisas extraordinárias, ao pouco, assim, dá um pouco de medo, mas a gente não tem medo, porque a gente tem Deus, né? Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Mas você já parou para pensar que a gente está vivendo um tempo tão histórico? É histórico, né? Olha só. Então ele fala, nós nunca deixaremos de agradecer a Deus. Por isso que a gente deve agradecer a Deus todos os dias. Agradeceremos a Deus. O fato de que quando lhes anunciamos a mensagem, a palavra, vocês não pensaram que as palavras, olha só, vocês não pensaram que as palavras que lhes falávamos eram apenas palavras nossas. Tem gente que acha que essa palavra é só nossa, e não é. É a palavra de Deus, ele está falando. Mas aceitaram o que dizíamos como a própria palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Que foi eficaz na vida de vocês quando
creram nela. Olha aí. E então, irmãos, ele está falando, ó, vocês sofreram o mesmo que as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês sofreram perseguição dos seus próprios patrícios, olha só, tal como eles sofreram do seu próprio povo, os judeus, né? Ele está falando. Eles, depois de matar os seus próprios profetas, levaram à morte o Senhor Jesus, tá vendo? E agora eles também nos têm perseguido. Olha o que ele fala. Eles estão contra Deus e contra os homens. Olha só. Procurando impedir-nos de pregar aos gentios, né? Com receio de que alguns sejam salvos. Olha aí. E assim os pecados deles continuam aumentando. Por isso que você não pode impedir nenhuma pessoa de pregar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, é ministrada, há salvação de almas, né? O Espírito Santo age, há curas. Gente, há coisas maravilhosas, né? Então ele está falando aqui, o povo lá estava impedindo deles pregarem, né? Por quê? Porque eles estavam com receio de que alguns fossem salvos, né? E assim os pecados deles continuam o quê? Aumentando, né? Olha só, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Olha aí. Irmãos, depois que nós os deixamos e tínhamos estado longe de vocês por um breve tempo, embora nosso coração nunca os tivesse deixado, procuramos de todas as maneiras voltar para vê-los pessoalmente mais uma vez, pela saudade que temos de vocês, né? Ele falando, queríamos muitíssimo ir visitá-los. Eu, Paulo, tentei, não apenas uma, porém, olha só, ele fala, eu, Paulo, tentei não apenas uma, porém, Satanás nos deteve, tá vendo? O inimigo impediu eles. Pois, qual é o objetivo da nossa vida? Olha só, ele está falando, qual é? Pois, qual é o objetivo da nossa vida que nos traz esperança, alegria, né? E é a nossa esplêndida recompensa e coroa? Ele está falando aqui, qual que é, né? São vocês, são os gentios, né? São as almas. Sim, vocês nos darão muita alegria ao nos apresentarmos juntos diante de nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. Olha só, porque vocês são a nossa glória, ou seja, nosso orgulho e a nossa alegria. Tá vendo, gente? Glórias a Deus. Paulo foi um missionário extremamente usado por Deus, né? Olha, ele tá falando coisas lindas aqui, né, pra gente no capítulo 2. Então, gente, esse foi o capítulo 2 de Tessalonicenses. E amanhã eu volto para ler com vocês o capítulo 3. Tchau, tchau, gente. Fique na paz do Senhor. Que Deus fale mais ao seu coração.